E aí, galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vê, mas este é o podcast da MUP. Você está presente nele, o primeiro podcast, sim, o primeiro episódio. E a gente está com uma temática nesse primeiro episódio, que é falar sobre o mundo cristão dentro dessa atual situação que nós estamos vivendo, né? Esse vírus, enfim. Você sabe muito bem, se você está convivendo exatamente nesse tempo presente, a atual situação que tem mais ou menos 1 ano e meio, já vai fazer 2 anos, eu não sei, eu sou muito ruim de datas, sou muito ruim de números, mas eu acho que já tem mais ou menos esse tempo já, e é um tempo que a gente vai começar a fazer reflexões e começar a chamar uma galera também para conversar como isso tem se dado, não só aqui no Brasil, mas em cerca do mundo, e como isso tem afetado o cristianismo. E eu estou também aqui presente, vai estar sempre presente com a gente também, Cássio Mota Pedroso, nosso mestre cuca argentino. Fala aí, cozinheiro. Fala, meu mano. Graça e paz, né? Graça e paz, pessoas bonitas. Vou falar igual o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo isso, mas você está aqui com a gente. Argentina, mas eu queria dizer que eu coloquei em homenagem ao Up, entendeu? A gente aqui, a MUP é outra coisa, mas é só uma memória afetiva aí. Tão bem, cara. Enfim, eu acho que você pulou um pouco, não chega a 2 anos não, mas que começou lá na China, lá no final, novembro, por ali, dezembro. Aqui no Brasil mesmo a gente deu lockdown aí, eu acho que a partir de março do ano passado. É isso aí, um ano e quebradinhos, pô. Eu lembro que quando começou isso tudo, foi um choque para todo mundo, né? De maneira geral, você não poder sair é um negócio estranho. Nunca aconteceu isso assim de você. Já não pude sair de casa porque minha mãe não deixou, porque meu pai não deixou, alguma coisa assim. Mas agora, porque é um vírus, né? É um negócio muito esquisito, assim. Você para, nossa, cara, o mundo tá parado. E eu lembro que quando começou a surgir isso, muitas pessoas ficaram com a sensação de que, poxa, tô de férias. Que bom, né? Vamos ficar sem fazer nada. Mas só que, cara, o ser humano ele é muito assim, né? A gente não está fazendo nada hoje, não está fazendo nada amanhã, não está fazendo nada uma semana, um mês, 2 meses. Cara, eu tô cansado de não fazer nada. Tipo assim, fica meio estressado, fica meio cansativo. E eu lembro que chegou exatamente no momento assim, de que as pessoas já não estavam mais aguentando e tudo mais. Mas logo no começo, quando teve essa parada, cara, foi muito estranho assim, né? Como uma coisa que aos olhos nus a gente não consegue ver, mas que impossibilita o ser humano, e como a gente é vil, né? Como a gente é frágil. É um negócio meio que filosófico, assim, eu estou falando, e parece que meio que refletindo sobre tudo isso, mas realmente é muito esquisito, cara. É um negócio muito estranho de imaginar que daqui a alguns anos eu vou ter filhos, netos, eu vou falar para eles que teve um dia que a gente usou uma máscara de pano para ainda continuar vivo. Tipo, máscara de pano para continuar vivo, sabe? Essas coisas assim que hoje, falando assim, a gente é normal para a gente, mas acho que para eles vão ser extremamente estranho. Eu não sei, eu nem me lembro, tirando a gripe espanhola, não lembro qual outro período mais breve assim que a gente passou por isso, mas de maneira global, né? Como tem sido agora. Como é que foi aí para você no começo disso tudo? Cara, vamos lá, né? Se eu não me engano, faz mais de 100 anos da última aí, justamente a que você citou, se eu não me engano, né? 1920, ali, naquela década ali. Cara, para mim foi muito louco. Eu estava trabalhando, não sei se você lembra, como um cara que estava ali nos ingressos para os jogos do Flamengo. Então, cara, estava no ritmo, principalmente que foi o ano que estava no boom, né? Flamengo 2019 estava um negócio absurdo e o início de 2020. Então, era muito absurdo, era um fluxo muito grande. Só que trabalha com público, né? Jogos com milhares de pessoas, lotado e tudo mais. Então, eu lembro que estava assim, estava num dia, né, na venda, aí chegou a notícia assim, para de vender que eles estão vendo, parece que não vai ter mais a possibilidade desse jogo ter público. Então, a gente teve que parar. Tipo assim, meu trabalho parou. Aí depois, vocês podem fechar aí, vão para casa e tudo mais, depois a gente vai ver. Eu fui para casa como, tipo assim, 2 semaninhas, pô. Daqui a pouco eu volto. Então, 1 ano e meio quase, as minhas 2 semaninhas. Foi muito difícil, foi muito louco. Eu lembro que me pegou mesmo, porque eu estava começando de novo a respirar financeiramente, digamos assim, as coisas estavam melhorando.
E do nada, né? Foi do nada, veio a notícia que a gente ia ter que parar de trabalhar, que, enfim. E o que você falou, ficar em casa, fecha igreja, fecha tudo, mano. Foi um negócio muito louco. Mas também, graças a Deus, a gente depois foi entendendo que aquilo era para nossa segurança, que tinha algo maior acontecendo, então a gente tinha que respeitar. E aí, com o processo, você vai entendendo, vai agradecendo a Deus por ter esse tipo de situação para que a gente também não venha a sofrer, né? E aí começou uma vibe de cultos online, né? As igrejas que já faziam culto online não sofreu muito assim em relação a ter que passar mensagem, né? Porque já era passada mensagem na internet, só teve que, de alguma maneira, colocar as pessoas que são da igreja para poder assistirem, né? Fazer esse engajamento, né? De realmente é um negócio que não tem tanto engajamento assim, pessoas ficarem assistindo online. Você assiste mais quando você está trabalhando, quando está fazendo alguma coisa assim, mas quando você não tem nada para fazer em casa, dificilmente a gente tinha essa cultura, né? Ah, vamos parar para assistir um culto online e tal. Não se tinha isso mesmo. E até hoje se briga muito contra isso. E tem igrejas, por mais que já tenha 1 ano e meio, tem igrejas que até hoje estão no online. Até hoje não voltaram, assim. O que você acha disso, assim? Porque a minha, acho que a sua também, né? Já voltou também, né? Nos Sim, presenciais, né? Então, mas o que sim. você acha da galera que ainda não voltou e tal? É bem esquisito isso, eu acho, né? Pelo menos assim, nossa, gente, mas né, já tem gente vivendo, já tem gente trabalhando, tem gente ainda que está reclusa ainda, inclusive em termos de igreja, né? A igreja toda. Vamos lá, cara. Eu peço sim, eu respeito na situação de quando é um local que está em lockdown ainda, perfeito, eu concordo. Quando não é, e não tem uma questão de segurança para as pessoas daquela igreja por causa de grupos de risco, aí eu não concordo. Eu acho que nós devemos nos reunir. Teve um lance que eu acredito que algumas pessoas usaram isso como desculpa para não estar mais. É como se isso tivesse revelado essa vontade das pessoas de ficarem em suas casas, não se reunirem nos templos. Entendeu? Muitas pessoas elas já estavam distantes da igreja indo ao templo. Foi uma oportunidade para elas deixarem de estar lá. Eu tenho que dizer, não posso dizer isso de outra forma. É isso, na minha opinião. Sabe o que eu fico pensando, cara? Um negócio bem louco, assim, mas realmente é um louco que eu não sei quando isso vai acontecer, mas provavelmente isso vai acontecer. Sabe quando alguém falava assim, não, daqui a um tempo vai ter um aparelhinho que você vai ver tudo por esse aparelhinho, que hoje é o celular, a gente conhece como celular, e antigamente as pessoas falavam, não, isso nunca vai acontecer e tal, e está acontecendo agora. Antigamente era assistir o culto num telão, né, dentro da sua casa, tipo a televisão, né, é mais ou menos isso. Eu acho que, sabe essa coisa de, olha só que loucura, mas eu acho que isso vai acontecer, cara. Viaja comigo, comenta aí a galera aí que acha que isso um dia vai acontecer. Sabe essa coisa de holograma? Essa coisa de você ver a pessoa ali como se estivesse na tua frente. Cara, eu acho que vai chegar nisso, de verdade, assim, porque o culto online, eu não estou dizendo que ele é melhor do que o presencial nem nada disso, mas a tecnologia, ela tem andado cada vez, né, surpreendendo a gente cada vez mais, que acho que vai ter um momento que realmente vai ser assim, porque toda essa situação está formando na gente uma cultura nova. Essa cultura é uma cultura extremamente nova, da gente não estar presente na igreja fisicamente, mas estar ali virtualmente ali. E a tendência, né, tem igrejas que até hoje estão fazendo isso, e a tendência é de que isso, de alguma maneira, continue e até evolua e até se melhore isso, ao ponto de que eu acredito de verdade que vai chegar algum momento que isso vai ser tão bizarro assim, de tecnológico, de real, de interessante, que mais ou menos essa coisa do físico não vai se perder, mas acho que mais ou menos vai se equiparar, porque hoje não está muito isso, né? Não, o físico é muito melhor ainda, né? Mas, poxa, a gente também não perde mão do online, as pessoas estão começando a criar essa cultura. Tu acha loucura demais isso? Cara, é louco mesmo, mano. Se você parar para pensar e falar, pô, a pessoa vai se colocar presente numa reunião, num culto, de uma forma holográfica. Ou seja, eu estou lá, mas eu não estou. É só uma imagem minha projetada lá. Vamos lá, diante do que a gente está vivendo hoje, seria algo muito doido. Ia ser legal, porque a gente não pode se reunir. Não tem pessoas que não podem. Então, as pessoas estão reunidas lá da forma que pode, ou seja, estão só projetando. Beleza. E o mais doido ainda é justamente o que você falou, porque o melhor é você estar em comunhão, estar junto presencialmente, porque há motivos para isso acontecer, porque não é à toa que a gente se reúne.
Aí, abrir mão disso, se não for por uma questão maior, como uma pandemia mundial, de um vírus que pode ser fatal, aí cara, eu vou te falar a verdade mesmo, tem tanta coisa, tem tanta modernidade chegando na igreja que eu tô com você, eu não duvido não, irmão. Sei lá, mano. Às vezes, sei lá, daqui a uns anos aí a gente vê um negócio desse, a galera achando que é isso mesmo e vamos. Pô, o ser humano é muito doido, irmão. Você é louco. Não, é muito. Eu lembro que na minha igreja tinha uma época que a gente começou a fazer os cultos de ceia online. E isso, para muitas pessoas, era um negócio de que, nossa, culto de ceia online, cadê a comunhão? A ceia é a hora da comunhão, do trocar o cálice e tudo mais. E hoje, ninguém mais, não é que não tem ainda essa visão. Todo mundo ainda tem essa visão ainda, todo mundo acha ainda isso. Mas as pessoas não reclamam tanto. As pessoas elas já se acostumaram já. Isso meio que virou uma rotina. Uma vez por mês a gente tem um culto com transmissão e isso tá bom. Vamos fazer assim então, é isso aí. Então, acho que é uma coisa que, por mais que pareça estranha, parece até meio que apocalíptica, né? A imagem da besta ali, ou falando e tal, mexendo. Cara, mas quando você olha para as coisas da Babilônia, do Apocalipse, né? Comprando e vendendo e tal, são coisas que a gente fala, mas a gente já está vivendo isso, basicamente, né? É muito engraçado, porque cada vez mais as coisas do futuro, elas estão mais presentes com uma velocidade gigantesca, e realmente parece que isso vai acontecer. Essa situação que a gente está vivendo hoje do vírus revolucionou muito essas coisas assim tecnológicas. Muitos professores que só davam aula, por exemplo, fisicamente, têm que fazer isso agora virtualmente. Muitas pessoas da igreja que só estavam acostumadas a fazer daquele jeitinho básico e tal, né? Até hoje eu conheço professores que só sabem abrir a Bíblia e falar da Bíblia como se fosse uma pregação. E às vezes dentro da igreja tem slide, mas o cara não usa o slide. Às vezes tem vários recursos visuais e a pessoa não usa. E isso acabou tendo que, nossa, ó, vamos ter que aprender, vamos ter que, né, começar a entrar nesse mundo aí, porque realmente é a tendência, né? É a tendência. Cara, se uma coisa que aconteceu foi justamente fazer as igrejas perceberem a importância disso e como isso pode ser bem utilizado. Porque, como você falou, algumas igrejas já tinham, mas outras não. A quantidade de mídias sociais, por exemplo, de igrejas, como aumentou isso, foi assustador. Igrejas elas precisaram entrar em, vamos lá, grupos de WhatsApp ou Telegram, perfis no Facebook, Instagram, canais no YouTube. Precisou isso ser criado. Nós estamos fazendo uma reunião em um aplicativo que ele ficou altamente viralizado, digamos assim, por causa dessas reuniões, essas reuniões em grupo que as pessoas podem participar. Não é aquela coisa tipo, não é que eu só ouço, eu participo. Então, como eu participo, você parece que você está dentro de, por exemplo, uma EBD. Imagina, EBDs online. Você, não sei se teve na sua igreja, minha igreja teve um tempo, EBDs online. E as pessoas tiveram que aprender a lidar com isso. Então, eu acredito que essa necessidade, ela trouxe, de fato, a demanda, essa demanda, ela trouxe uma nova realidade. Avançamos muito mais nessa questão por causa dessa necessidade. Está aí uma coisa para você olhar e falar, não teve só pontos negativos, houve também pontos positivos, porque hoje as igrejas perceberam que isso é algo bom e continuaram, elas permaneceram, ainda que não precisem. Tem igrejas que já se reúnem fisicamente, mas continuaram online. Mas o engraçado é que, assim, acho que uma das maiores provas de tudo isso que a gente está falando é o TikTok. Por que, Leandro? O que tem a ver com o TikTok e tal? Porque, basicamente, surgiu quase que no início daquilo ali, tudo ali, e teve um crescimento exponencial exatamente porque estava todo mundo parado e não tinha nada para fazer, então você vai lá e pega o aplicativo que você faz umas montagens e você vai dizer para essa criança ou esse adolescente de hoje que lá na frente não vai ser daí para melhor. Ele vai falar, pô, mas se não for daí para melhor, eu nem quero. Então, essa coisa de tecnologia, de avanço, ela precisa existir e provavelmente ela vai continuar existindo e vai ser exatamente isso, cada vez mais real, cada vez mais dinâmico, cada vez mais louco, assim, nesse sentido, né? Mas, Cássio, o papo tá muito bom, tem uma galera aí também de outros lugares do mundo aí para poder entrar. Vamos chamar essa galera, então, para poder participar desse papo com a gente?
Pô, vamos sim. Eu vou falar, você está falando assim, de outros lugares, a galera está pensando que é perto. É longe, então a galera de longe aí. Vai ser bom. Vamos chamar, chama aí, Léo. Tô sabendo que tem a Karen, vou chamar a Karen aqui. Oi, e aí, tudo bem? E aí, Karen, tudo bom? De onde que você fala? Falar um pouquinho mais de você? Tranquilo. Então, eu falo de Dublin, na Irlanda. Eu moro aqui há um pouquinho mais de 1 ano e meio e tô super empolgada. Vamos ver o que vai dar essa conversa. E aí, 1 ano e meio, o que que deu já para você ver de diferença do evangélico do Brasil para o evangélico irlandês, ou não evangélico, mas cristão de uma maneira geral? Tem muita diferença, assim? Gente, esse é um rolê, assim. Por quê? No 1 ano e meio que eu tô aqui, eu cheguei aqui em dezembro de 2019, no inverno. E assim, o meu país, eu falo que esse aqui é o meu país, né? Que no meu país não existe verão. Então existe inverno, que nem no Rio de Janeiro existem só verões. Existe o verão mais forte e o verão mais fraco. Aqui existe o inverno mais forte e o inverno mais fraco. Então, quando eu cheguei aqui bem no meio do inverno, atrás de casa e tudo, eu cheguei aí em uma igreja e logo em março, quando o clima começou a melhorar aqui, a gente entrou de lockdown. E aqui na Irlanda, e principalmente aqui em Dublin, que eu moro na capital, o lockdown tem sido bem restrito. A gente basicamente teve já três lockdowns, se eu não me engano, de 100%. Fechar tudo, só ficar aberto o mercado e farmácia. Então, culto, qualquer coisa assim, tipo, 100%, até trabalhar, por exemplo, eu nunca fui no meu escritório. Eu trabalho aqui há mais de 1 ano e eu nunca fui no meu escritório. Tudo foi 100% remoto, 100% online. Então, meio que, respondendo então a pergunta, eu diria que eu sei pouco, mas a experiência assim que eu tive de cultos online daqui, porque eu realmente procurei, assim, eu queria ver como é que era a vibe daqui. É até que parecido com o que eu experienciei do Brasil, para ser bem sincera. Eu fui na igreja aqui, que é chamada All Nations, que a vibe deles, pelo que me pareceu, assim, pelo Instagram deles, quando eu achei, era uma vibe meio parecida com o Hillsong e tal. Eu fiz um intercâmbio na França, então na época que eu estava na França, eu fui na Hillsong, eu adorei, amei, tipo, uma vibe super família e ótimo para quem não é do lugar conhecer gente, fazer amigo. Então, tipo, eu corri atrás dessa oportunidade para conhecer gente. E a igreja, bem maneira. Eu diria que essa igreja específica, tipo, como eu disse, eu não fui em várias, basicamente eu só fui nessa aqui. Tem uma vibe, tipo, pentecostal da hora, assim, tipo. A diferença, vou ser bem sincera, duas coisas são bem diferentes e acho que no Brasil está começando a até ficar mais parecido com cultos que eu tenho visto aqui de fora, que é o cenário, assim, tipo, lá nessa igreja, na verdade, o culto acontece num ringue de boxe, porque eles alugam aqui, aqui não é normal. Tipo, um ringue de boxe, ninguém vai pensar que a igreja fica num ringue de boxe. Mas é porque aqui é muito normal as igrejas não terem um lugar delas. Eles alugam um lugar, um teatro ou algo assim. Então, nesse caso, essa igreja, eles alugaram um lugar que tem competição e o culto rola no ringue de boxe. Cara, que louco. E assim, é cheio, mais ou menos, tem uma galera muito jovem, uma galera mais de terceira idade, como funciona? Então, nesse culto que eu fui, eu não estava super cheio, mas dá para ver que não é... Que assim, eu diria uma frequência tipo média, assim, não é igreja gigantesca com 1.000 pessoas indo, mas com certeza é tipo uma frequência média. E essa igreja, ela era bastante jovem, assim, tipo, com certeza, sei lá, a grande maioria era de até uns 30, 40, tipo, né, até. E se eu vi um pessoal, um casal aqui, o outro acolá mais velho, assim, de 60 ou mais, era tipo um ou outro. É porque é bem louco, né? Daqui do Brasil, acho que o Cássio também, todo mundo já escutou falar sobre isso. Não, porque lá na Europa, de uma maneira geral, o evangelho meio que está se esfriando, está morrendo e tal.
E tem gente que, às vezes, eu já vi pessoas que estão aí falando, não tem nada a ver, muito pelo contrário, tem igrejas assim avivadas e tal. Isso fica meio, dá uma confusão na nossa cabeça, a gente não sabe se é verdade ou não, né? Realmente, então, tem projetos bacanas que realmente têm atraído jovens mesmo. Tem, mas assim, eu concordo com essa visão de que as igrejas aqui na Europa estão esfriando. Na questão de que foi extremamente difícil para encontrar uma igreja aqui. Essa basicamente foi a única igreja que eu consegui encontrar assim online. Porque eu vim para cá com 0 referências. Eu Mas conheço um casal de amigos aqui, então não ninguém é para igual me ao Brasil, indicar. então. Não é igual ao Brasil, então, Não, que toda igreja tem, toda rua tem uma ou duas igrejas assim. não. Para não falar que não tem assim 0 de igreja, a Irlanda é um país com que nem toda a Europa tem muitas igrejas católicas. Aqui existem igrejas protestantes, que é todo até um rolê histórico aqui da Irlanda com a Irlanda do Norte, mas existe sim igrejas protestantes, mas a vibe é muito parecido com o que eu diria. Eu sou de igreja batista, né? Então eu diria com a igreja batista no Brasil muito tradicional, ou se não até uma parada que parece muito igreja católica, assim. É bem, não é basicamente que a gente tem experienciado mais recentemente no Brasil. É uma vibe bem estrita. Então, essa igreja, aí mais umas 2 ou 3 assim que eu vi aqui por cima, que por um acaso são igrejas que são lideradas por brasileiros, que são igrejas mais diferentes. Mas bacana. Então, no caso, você já chegou já na pandemia, né? Oba! Foi, cheguei aqui, tipo, há 3 meses, 4 meses antes da pandemia. E, assim, eu cheguei aqui com nada, né? Então, eu cheguei aqui atrás de casa, atrás de tudo. Então, os primeiros meses foi total de correr atrás de estabelecer uma vida aqui. E por isso, uma das coisas que eu falo, tipo, para mim, realmente foi difícil encontrar uma igreja. E outra coisa é que aqui o sistema de transporte público eu não gosto, assim, sendo bem sincera. Não é que seja ruim, mas a ideia do sistema aqui é que tudo passa pelo centro da cidade. Se você precisa ir, tipo, de um lado para o outro, você vai dar um rolê, porque você vai ter que ir até o centro da cidade para depois ir para o outro lado. Então, até essa questão de localização das igrejas foi muito difícil. Eu chegando aqui, tipo, basicamente a gente vendo do Brasil, né? €1 custa R$6 na época que eu vim. Então, a gente economizando os centavos, tipo, para pegar um táxi ou para fazer qualquer coisa assim, é caro. Então, eu tinha que ir de ônibus até o centro e depois dar uma volta, tipo, uma andada legal até a igreja. Então, até esse tipo de coisa, assim, não é, pelo menos aqui, eu não achei que é muito fácil. Você realmente tem que estar afim para poder pegar e ir. Léo, é uma ideia, né? Léo e, obviamente, querem, né? É uma ideia que a gente tem de que a Europa tudo funciona tudo muito melhor. A gente tem uma ideia de primeiro mundo, eu acho que é fantasiosa às vezes em relação ao que a gente vê de mídia e o que a gente vê, por exemplo, filmes e tal. A gente tem uma ideia de que, olha, tudo lá funciona muito melhor do que aqui. E aí, olha, você está conversando com alguém que mora em Dublin, né, capital da Irlanda, e a pessoa fala que o sistema público de transporte tem um problema desse, porque, olha, eu não sei o Léo, mas para mim, cara, isso me atrapalharia de um nível absurdo. Então, gente, vocês não têm noção. Pô, é sério que no Rio de Janeiro, terceiro mundo aqui, país emergente está melhor do que em Dublin? Cara, isso para mim é muito surreal, assim, de ouvir mesmo. Muito surreal. Assim, é muito diferente porque no Rio você tem várias opções, assim. Eu não vou dizer que o Rio é maravilhoso, com certeza poderia ser muito melhor, mas aqui, especificamente, você não ter opções de você ir para o lado, tipo, quem foi que teve essa ideia de que as pessoas só precisam ir para o centro da cidade? Existe uma cidade inteira, então é bizarro. Mas, assim, isso é uma coisa que eu diria que também depende da cidade. Como eu falei, há uns anos atrás, eu fiz intercâmbio na França e eu fiquei em Paris por um tempo. E o transporte público de lá é, tipo, uma das melhores coisas que eu já vi. Tipo, tem bastante trem e metrô, assim, para tudo que é lugar, o que facilita e agiliza muito. Principalmente porque as cidades aqui na Europa
são nada comparado ao tamanho das cidades no Brasil. Dublin, sei lá, é um bairro, vocês não têm noção. Dublin é muito pequeno. Eu consigo atravessar a cidade inteira em 40 minutos a 1 hora. No Rio de Janeiro, se eu fosse da Zona Norte para a Zona Oeste, eu morava em Marechal. Então, se eu fosse de Marechal para Barra da Tijuca, era 2 horas, meu amor. O BRT deu uma ajudada, mas era um rolê. Nem tanto, assim. O BRT é até mais rápido, mas você chega todo empacotado. Exatamente. Você imaginar que você atravessa uma cidade inteira, né, em 40 minutos, maravilha. Que isso? Gente, vocês não têm noção. Eu fui para o outro lado do país e levou 3 horas. Rio-São Paulo é 6 horas. Então, Exato. assim, é muito diferente a experiência. Claro que tem o seu lado negativo na questão de aqui tem uma vibe de cidade pequena, eu diria. Eu nasci em São Paulo, eu morava no Rio antes de vir para cá, então o que eu tenho na minha mente são cidades gigantescas. Aqui a Irlanda em si, o país já é um país pequeno. Um amigo meu irlandês falou que você consegue atravessar de norte a sul da Irlanda, em 6 a 7 horas. Então é muito diferente do que a gente tem como comparação no Brasil, onde a gente tem cidades gigantescas, estados. O país em si, o país é gigantesco. Comparado à Europa. Exatamente, é um continente, o Brasil, basicamente. E Keren, a galera já se vacinou aí? Como é que tá mais ou menos em porcentagem, assim? Gente, que rolê esse negócio Tudo eu vou falar que eu rolê aqui, mas... Então, eu crente aqui, a população da Irlanda, acredite se quiser, é em torno de 6 milhões e 500, 6 milhões e meio de pessoas, assim. Dá um Google aí para ver se eu estou errada, mas eu acho que eu estou certa. Então, 6 milhões, a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de pessoas. Então, eu imaginei que exatamente. Não, gente, um país inteiro. É o que eu tô falando, essa diferença muito grande. Tipo, aqui o país inteiro é do tamanho de um bairro no Rio de Janeiro. Tipo, sei lá, Campo Grande, sabe? Então, eu achei que com essa questão de ser um país pequeno, uma população pequena na Europa, seria rápido, mas não, para ser bem sincero, não. Aqui a gente começou agora a vacinação entre 40 e 35, e não tem exatamente um calendário, tem previsões, mas as previsões elas mudam. Pela última informação que eu vi, tem um site bem legal aqui de brasileiros que dão informações sobre as questões aqui da Irlanda. Qualquer pessoa, assim, eu não sei se isso seria um jabá, se foi mal, mas o nome desse site é eDublin. Eles têm muita informação da hora, tipo, e muito relevante para brasileiros que querem vir aqui para Irlanda. E até eu estava vendo uma reportagem deles falando que, na verdade, o Brasil, na questão de porcentagem, o Brasil já passou a Irlanda na questão de vacinações. Então, basicamente, não só porque o Brasil é um país maior, então não é essa comparação. Numa comparação equivalente, mesmo assim, o Brasil está vacinando mais. Num percentual, o Brasil está vacinando mais do que aqui na Irlanda, no momento. Na sua opinião, assim, de ponto positivo e negativo que toda essa história dessa pandemia trouxe para o meio cristão, assim, em relação à Irlanda mesmo, você consegue ver alguma coisa? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, assim, mas será que alguma coisa positiva ou negativa que depois que isso tudo passar vai ficar? É difícil, assim, para mim dizer, porque... foi mal. Para eu dizer, porque... É aquele negócio que eu falei. Da live. Ops. Mas, então, é difícil para eu dizer, porque, como eu falei, eu cheguei aqui, eu não tive a oportunidade de ter esse contato. Então, para mim, foi muito difícil. Como eu falei, eu vim atrás, eu queria participar de um grupo, eu queria conhecer gente, eu queria estar numa igreja, num corpo, né? E eu não tive a oportunidade. E pela internet, claro que existem possibilidades, mas, sendo bem sincera, num dia a dia real, eu não paro para pegar e ficar trocando e-mail com pessoas que eu não conheço, algo assim. Gente, a realidade do dia a dia é que é difícil a gente falar com a família. Então, eu, sinceramente, eu estou super empolgada para
porque aqui eles vão diminuir as restrições agora no verão, que a gente está aqui no verão. Então, na verdade, até as igrejas abriram, acho que essa semana ou semana passada, só que eu, particularmente, ainda estou de olho, porque o pessoal aqui gosta muito de verão, já que é uma cidade muito fria, eles aproveitam muito. Então, o contato entre pessoas, tipo, aglomerações, eu tenho visto que tem acontecido bastante. Então, eu, particularmente, não me sinto confortável, por exemplo, de ir para um lugar indoors, né, que a gente fala aqui, que é ir para um templo, por exemplo. Então, eu estou super empolgada para, na verdade, a gente tá para todo mundo se vacinar e eu poder realmente ter aquela experiência de ir para a igreja, de conhecer as pessoas, de falar com as pessoas. Porque aqui na Irlanda, basicamente, eu não tive essa experiência. Que Cara, show. Só uma curiosidade, depois o Cássio complementa aí, mas só uma curiosidade que fiquei muito ávido de querer saber. Você falou que a igreja aí tem uma pegada um pouco pentecostal e tal. A maioria das igrejas é nessa pegada pentecostal ou é uma coisa mais tradicional mesmo? Eu vou te falar que eu diria que as igrejas de pessoas mais jovens seria nessa pegada mais pentecostal. E as outras igrejas, que nem eu falei, tipo as protestantes, então que é algo mais sério, seria tem uma galera jovem, com certeza, mas seria de um pessoal mais velho. Mas algo muito interessante, na verdade, aqui na Irlanda tem muito brasileiro. Muito, muito, muito. Tipo, de você andar na rua e ouvir português com facilidade. A Irlanda principalmente aqui Dublin, é muito cosmopolita, porque basicamente a Dublin é considerado o Vale do Silício da Europa. Aqui a gente tem as maiores empresas de tecnologia, então precisa realmente vir pessoas de fora para cá para trabalhar. Por exemplo, foi assim que eu vim para cá. O meu marido, ele recebeu uma oferta de trabalho aqui e a gente veio juntos. Aqui, na verdade, várias igrejas são lideradas por brasileiros que não encontraram o tipo de igreja que a gente tem no Brasil aqui e decidiram abrir a própria igreja. E tem até igrejas, por exemplo, eu já vi essa igreja, mas eu nunca fui, que é uma igreja brasileira, em que o pastor é irlandês e toda, tipo, a galera, assim, tem muito irlandês, mas tem tanto brasileiro que eles aprenderam a falar português para poder ter os cultos, né, que aqui a gente chama de services. Muito bom. Esse service, né, até famoso, tem uns artistas aí. Eu tenho um álbum aí no Deezer, é Sunday Service, né? Sunday Service. By the way, eu gosto bastante. É muito bom. Karen, você falou em relação à igreja, essa questão da liturgia. Seria demais dizer que é como se eles estivessem importando uma liturgia, talvez também uma teologia do Brasil? Eu estaria falando demais isso? Falar assim, olha, eles estão pegando como é lá e estão trazendo para cá? Eu não diria que não, para ser bem sincero. Eu vejo bastante brasileiro aqui com saudade das coisas boas do Brasil, porque quando a gente está no Brasil, a gente acha que o Brasil não tem nada bom. Quando a gente vem para fora, a gente sente falta. E essa questão o jeito que o brasileiro se relaciona e, sinceramente, o jeito que as igrejas brasileiras funcionam é com certeza algo que dá saudade. Como eu falei, eu mal posso esperar para as coisas aqui na relação ao Covid ficarem melhores, porque a gente sente falta realmente de ir para a igreja, daquele papo depois do culto. Aqui normalmente não tem um culto da noite, aqui eles têm um culto meio que no meio do dia. Então, por exemplo, essa igreja que eu falei que eu fui, o culto dele é às 11, não é, por exemplo, às 9, não tem exatamente um EBD antes ou depois. Então, vontade realmente de ir conhecer uma galera, depois sair para um almoço, e essas coisas que são ótimas na igreja do Brasil que a gente tem, e que aqui, nessas igrejas um pouco mais clássicas, não tem exatamente isso. A galera tem o service, e quem é envolvido em algo mais, normalmente fica um pouco mais algum tipo de ensaio, alguma coisa, mas se não, a grande maioria só vai para casa. Então, eu estou bem, na verdade, empolgada para ter isso de volta. Bastante coisa, assim, do Brasil que a gente que os brasileiros trouxeram aqui para Irlanda e que é ótimo, assim, para ser bem sincera. Perfeito. Pergunta final que não quer calar. Os homens cristãos na igreja da Irlanda usam saia ou não?
Não, não usam. Mas aqui a galera não é muito de saia. Talvez na Scotland, né? Que é Escócia. Escócia. Talvez lá eles usem. Pronto. Tu confundiu, Léo. Aí, Léo. Todo lugar, confundiu Irlanda com Escócia. Mas é bem normal o pessoal confundir UK, né, que é o Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, o Wales e a Irlanda do Norte. Então é bem normal até. Mas aqui é bem dividido, assim, na verdade. Já teve um problema hoje em dia, nem tanto, entre as Irlandas. Mas a Irlanda do Norte pertence à Inglaterra e a Irlanda onde eu moro, é a República, parecido com o que o Brasil é. Ela é separada do UK, como você falou, que é o Reino Unido, Léo. Léo, Reino Unido. Que loucura, Léo. Que loucura. A Irlanda é separada da Irlanda do Norte. Não, tudo bem, a gente já imagina. E assim, Coreia, num país que é desse tamanho, Coreia, gente, que é o tamanho de Minas Gerais. também. E mesmo assim, e é diferente. E mesmo Diferente que seja como muito assim? próximo, os lugares são diferentes. Na verdade, há 2 semanas atrás eu fui para a Irlanda do Norte. Na verdade, eu fui para o norte da Irlanda, mas a gente passou pela Irlanda do Norte. E é tão próximo que, na verdade, a gente ia para a Irlanda do Norte, almoçava, voltava para a Irlanda da República e ficava nesse vai e vem. E é diferente o sotaque das pessoas, o jeito que elas falam é extremamente diferente do jeito que falam na Irlanda. Lá eles usam pounds, né, que é libras, ao invés de euros, que é o que a gente usa aqui. Eles são totalmente ligados ao UK, né, que é ao Reino Unido. Por exemplo, lá na Irlanda do Norte, a maioria da galera já foi vacinada, porque no Reino Unido a maioria da galera já foi vacinada. Diferente aqui da Irlanda, que a gente está esperando ainda. Bom demais. Quero te agradecer aí, passou rápido demais. Quero te agradecer gente, aí porque eu falo muito. Nada. Quero te agradecer aí por esses minutos aí que você separou aí para poder falar um pouco com a gente. E em breve aí a gente com certeza vai voltar a essa conversa ainda em outros moldes, não mais agora nesse molde de pandemia, mas em outros moldes, para saber um pouco mais, quem sabe, curiosidade da Irlanda, não sei, algumas outras coisas que a gente pode criar um tema específico para isso, porque realmente ficou bem interessante mesmo o papo. Não, com certeza. Olha, esse país, que é o país do Leprechaun, que é aquele bichinho verdinho da sorte que você encontra aí no final do arco-íris, tem muita coisa interessante. Então, com certeza, a gente teria muito mais assunto aí para uma próxima. Valeu, Karen. Um beijão. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Cássio, que bacana a história da Karen lá na Irlanda. E eu estou sabendo que tem também a Vieira aqui da Austrália, diretamente da Austrália. Vamos chamar ela para também conversar, compartilhar essa ideia também de como está sendo essa situação lá também. Vieira, você está aí? Oi. Fala um pouco de como você foi para aí, de como tem sido as coisas por aí. Então, eu já estou aqui na Austrália, vai fazer 2 anos. E eu vim para cá, assim, já estava cansada do Brasil. Encontrei meu marido, a gente casou e um mês depois a gente veio para cá. Não, os dois já... Calma aí. Tava cansado, você só vivia viajando, estava cansado do Brasil, só vivia viajando. Então, mas eu queria viajar mais, assim, viver. Porque eu tinha que viajar 30 dias de férias e tinha que voltar. Aí eu falei, agora eu quero morar. Aí o meu marido trabalhava com agência de intercâmbio no Brasil e ele também já queria vir. Aí eu falei, então é agora, vamos. A gente casou e veio para cá. Isso é juntar o útil ao super agradável. Exatamente. Ao super agradável, mano. Exatamente. Você nunca tinha ido para a Austrália antes, ou foi a primeira vez? Não, nunca tinha ido, vim a primeira vez já para morar. Nossa. E eu conhecia só um casal assim, a irmã da minha amiga morava em Sydney. Aí quando a gente chegou por Sydney e ficamos 3 dias com eles, mas a gente veio morar mesmo numa cidade que é, assim, 4 horas de voo de Sydney, então é bem longe e eu não conhecia ninguém aqui, é uma cidade bem longe e é a mais isolada do mundo, né, que dizem. A capital mais isolada do mundo, que é Perth, em Western Australia, é do outro lado do país, assim. Nossa. A Austrália também é bem grande, né? Pode dizer que também é um país continental também, né?
Sim, é bem grande. O tamanho acho que é parecido com o Brasil, assim. É bem grande. Mano, tem uma parte chamada Western Australia. Tem noção? Tipo assim, entendeu? É dividida a parada, é muito longe. 4 horas de voo é muita coisa. É Isso é como muita se coisa. fosse assim do sul do Brasil para o norte, eu acho. Ô, louco. É muita coisa. 4, 5 horas de voo, né? E Muita como coisa. tem 2 anos que você já está aí, como é que foi essa mudança? Porque você chegou antes de acontecer a pandemia, o vírus e tudo mais. Como é que foi essa Foi. mudança? Então, a gente chegou aqui 6 meses antes da Austrália fechar as fronteiras, porque agora, nesse momento, as fronteiras fechadas. Oh, Desde março de 2020, né? Quando a OMS declarou a pandemia, a Austrália fechou as fronteiras, então não entra nenhum turista, nenhum estudante, ninguém que não seja australiano ou residente permanente, e mesmo assim, os australianos têm que submeter um pedido para poder conseguir uma vaga para entrar aqui. Então, tem gente que está, desde março do ano passado, preso fora da Austrália e não consegue voltar. Pessoas que são australianos, já têm residência e não conseguem. olha, Eles têm um sistema de quantidade de voo, de número de pessoas que podem entrar. Não sei se vocês sabem, mas aqui eles estão fazendo assim. Quando você chega, você é obrigado a ficar 14 dias num hotel de quarentena fiscalizado pelo governo. Então, não tem hotel suficiente para todo mundo que quer vir, né? Aí eles associam o número de pessoas que podem chegar com o número de vagas que tem nesses hotéis. Então, tem muita gente que está preso. Fora as pessoas que não têm a residência, né? Eu não tenho, eu sou só estudante. Então, muita gente que ia vir para estudar não conseguiu entrar. E muita gente que foi passar férias no Brasil e em outros países estão presos até hoje, né? mano do céu. Então, tá uma situação, assim, difícil para muita gente, né? Eu imagino a ansiedade dessas pessoas por voltarem às suas vidas, né? A ideia é, você falou, por exemplo, foram passear, né? Foram viajar e querem voltar para casa. Nós estamos em 1 ano e 3 meses, né? Por aí de pandemia, a ansiedade de voltar à sua vida, né? Você conhece alguém assim? Conhece alguém que fez isso? Conheço. Eu trabalhei com um chefe de cozinha no restaurante que ele é italiano e a mulher dele é de Taiwan e eles têm até filhos. E a mulher com os filhos foi passar férias em Taiwan e ficou lá. Então, eles estão sem se ver já há 1 ano e 3 meses, eu acho. Ou até mais, eu não sei quando exatamente ela foi. Mas ele está aqui, a mulher e os filhos estão em Taiwan. Tem muito Meu Deus. brasileiro também que foi passar férias no Brasil e a casa ficou aqui alugada com tudo dentro, com carro, com... Eu não sei nem como essas pessoas fizeram, porque esse tempo todo, imagina, gente. Eu não sei se eles venderam tudo, porque imagina, eu não consigo nem pensar se fosse eu. Eu tenho amigos que voltaram, estavam em férias no Brasil e quando começou o rumor das fronteiras, eles largaram tudo, compraram a primeira passagem, chegaram aqui 9 horas da noite e a fronteira fechou meia-noite. Então, tem gente que conseguiu voltar assim no último minuto e tem gente que não conseguiu, né? E tá aí até hoje sem conseguir voltar. Meu Deus. Nossa. E a situação aí das igrejas, como é que tem sido? Só culto online até agora? Já tem voltado presencial? Então, aqui já voltou presencial. Na verdade, aqui na Austrália, a pandemia foi bem suave, né? Hoje, a gente está falando aqui, 30 de junho, não morreram nem 1.000 pessoas na Austrália inteira por Covid. Aqui no meu estado, só 9 pessoas morreram. Então, a gente não tem muito caso de Covid, né? Justamente por essa questão das fronteiras fechadas, as pessoas que chegam de fora ficam no hotel e controlam o vírus. Se a pessoa está com o vírus, faz o teste, é identificado, fica lá até melhorar. Então, na verdade, do ano passado, a gente já voltou tudo normal, presencial. Teve um tempo no começo que ficou online só, mas acho que lá para agosto, setembro do ano passado já voltou os cultos presenciais, só que aí tinham as limitações de número de pessoas, né? Porque eu aqui vou na igreja da Hillsong. Aqui na minha cidade tem uma,
Ela é bem menor do que a de Sydney, né? Ela é no auditório de uma faculdade. Então, é até acho que cabem, sei lá, umas 500 pessoas. É um pouco grande. Mas assim que voltaram os cultos presenciais, eles dividiram em 3 unidades diferentes, para ficar mais espaçoso, né? Tinha aquela regra de uma pessoa a cada 2 metros quadrados, uma coisa assim. Aí eles fizeram uma no centro da cidade, uma no norte e uma no sul. Eles alugaram espaços menores, só que agora já voltou para o campus da faculdade, para o campus grande. Só que aqui é complicado. Essa semana mesmo, agora a gente está em lockdown. Eu estou falando com vocês, a gente está em lockdown, eu não posso sair. E domingo passado eu estava lá no culto com mais de 500 pessoas. Mano, No próprio culto de manhã, quando acabou, a pastora falou: gente, não sei se vocês já olharam o celular, mas a gente vai entrar em lockdown, então vocês saem daqui e vão para suas casas, porque foi identificado um caso de Covid na população. Uma pessoa veio de Sydney infectada e chegou aqui, fez um teste, deu positivo, e aí na mesma hora é assim, automático, o governador vai para a televisão e fala, e aí estamos em lockdown. Caraca, E domingo estava tudo normal. Aí a gente vai vivendo assim. é mais rígido, né? Bom, minha pergunta, eu não sei se é só a minha curiosidade, eu acredito que eu vou falar aqui por muitos. Como é para vocês? Porque, vamos lá, você falou, são 9 mortes só no seu estado, não são 1.000 em toda a Austrália, e nós estamos falando de um país, né, com um tamanho continental. Eu não sei quantos são os habitantes da Austrália. São 22 milhões, mais ou menos. É 10% do Brasil, né? Mais 22 milhões, para não ter nem 1.000 mortes. Então, assim, é meio que óbvio que as medidas foram mais rigorosas, a ponto de ter pessoas que estão sem ver sua família há mais de um ano, né? Como o seu amigo. Mas você vê como a população é respondendo a isso, a esse rigor maior, vista que a quantidade de mortes foi menor. Por exemplo, você falou, estava com 500 pessoas e já a pastora já falou, olha, vocês vão ter que ir para as suas casas e ficar por causa de uma pessoa que deu positivo. Como você vê as pessoas respondendo a isso? Qual é? Tipo, é aprovado? É reprovado? Como é para vocês? E você também, né? Então, aqui as pessoas respeitam muito. Além do governo ser muito rigoroso, e aqui também, né, tipo os Estados Unidos, que cada estado tem as suas regras. Então, o governador tem a autonomia de implementar o lockdown, independente se a Austrália inteira está ou não. Aqui, o meu estado, ele é um dos mais rigorosos. Então, quando surge um caso em qualquer outro estado, o meu estado é o primeiro a fechar as fronteiras. Você não pode nem viajar para lá. E quem está lá não consegue voltar. Então, tem pessoas que não aprovam porque acham muito rigoroso. Por causa de um caso, tudo cancelar, a pessoa às vezes foi viajar a trabalho e não consegue voltar. Quando volta, tem que ficar 14 dias em quarentena. E é rigoroso, sim. Só que muita gente apoia, porque graças a isso que a gente não tem mais. Eu posso dizer que aqui não. Eu sei a realidade do Brasil, porque a minha família está no Brasil, eu tenho muitos amigos, então quando eu comparo, eu não posso nem dizer que aqui a gente tem ainda assim a pandemia. Por mais que essa semana, aqui no meu estado até agora, desde domingo que começou o lockdown, foram 3 pessoas identificadas com Covid. E todo dia, as clínicas de teste você pode ir lá fazer gratuitamente, quem quiser, e o governo divulga, né, quantos testes foram feitos e o resultado. Então, assim, e todo mundo segue. Foi muito incrível domingo, porque o culto acabou 11h30 e o lockdown ia começar meio-dia. Eu nem tinha máscara no carro e era obrigatório andar de máscara. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Todo mundo já saiu do culto, já pegando máscara, e você andava na rua 2 horas da tarde, já não tinha mais ninguém. No domingo, o pessoal ficou atualizado, viu nas redes sociais, na televisão e respeitou. Muita gente poderia falar, eu não vi, eu não sabia, eu já estava na rua, mas mesmo assim, todo mundo deu o seu jeito. E quando era 2 horas da tarde, a gente foi comer uma comida na rua, voltou, não tinha mais ninguém, tudo fechado. E aí agora lockdown. Ontem a gente saiu na rua para fazer delivery um pouquinho, que a gente estava entediado de ficar em casa, eu e meu marido. Não tinha ninguém. Aqui 5 horas da tarde é a hora do rush. Você andava na rua, não tinha ninguém.
E se eu sair agora ali também, não vai ter ninguém. Eu tô dentro de casa aqui, o pessoal respeita muito aqui. É incrível. É a cultura, né, amor? Tem a ver com a cultura do povo também. Não só E o povo tem respeitar. medo também, né, da doença. Também tem isso. Eu creio que isso também conta bastante. Não teve E aí, nenhum como é que tá as protesto, não tem igrejas nada de- aí? Não tem protesto? Porque assim, se isso ficasse aqui no Brasil, tipo, sei lá, 6 meses, não que fosse 6 meses, né? Mas esse negócio de fecha e abre com rigidez, assim, porque aqui tem, mas não é tão rígido assim. A galera sempre dá o jeitinho brasileiro, sempre de alguma maneira burla, né, as leis. Mas é impensável, né? Poxa, você pensar que só menos de 1.000 pessoas vieram a óbito, nossa, é um negócio que não faz o mínimo sentido aqui pra gente. A gente não dá nem para tentar encaixar isso na nossa realidade. É muito A diferente, gente teve dias de mais de 4.000, quase 5.000. Nós estamos em 500, mais de 500 mil, né? Então, assim, é outra coisa. Ela perguntou como é que está aqui, Léo. Como é que está aqui? A gente teve agora uma baixa de média, mas a baixa de média está em 1.600 mortes por dia. A baixa de média agora. Ou seja, você está falando de nem 1.000 na Austrália, tudo bem, que aqui somos 230 milhões de pessoas, se eu não me engano, mas nós estamos falando de 500 mil e de uma média diária de 1.600. Agora, por causa das vacinações também, eu creio que isso ajudou um pouco. O Léo falou de as pessoas não suportariam essa questão do rigor aí do seu estado. Aqui no lockdown, onde eu moro, as pessoas estavam em aglomerações, em festas. Eu tenho vídeos que eu não postei ainda, talvez um dia eu poste, de coisas absurdas que eu gravei aqui onde eu moro, que é muito absurdo. Então, assim, semana passada, semana retrasada, eu moro perto de uma praça pública, e essa praça tem um campo de futebol. Estava tendo um campeonato, entendeu? Um negócio absurdo. Minha mãe fazendo participação no nosso podcast, eu estou na cozinha. Então, o campeonato tinha, sei lá, 22 pessoas no campo fora o juiz, beleza, 22 pessoas fora o juiz, mas em volta eu podia contar mais de 200 pessoas, e eu não estou brincando, tipo assim, e tudo um em cima do outro, algo surreal, eu estou colocando por baixo. Então, basicamente, para te explicar, é assim que está, não tem como fazer algo como aconteceu aí no seu estado, porque o povo aqui não ia suportar, é o que o Léo falou. Ia ter protesto, ia ter balbúrdia. Muita gente não gosta também. Só que a gente sabe que o lockdown começou no domingo à tarde, a gente sabe que sexta-feira o lockdown vai acabar, porque vão ser feitos testes. Se forem 3 pessoas, como está até agora, as pessoas vão ficar em quarentena, 1 hora vai acabar, entendeu? Eu sei que no Brasil é complicado, porque imagina, se vocês estivessem em lockdown desde março do ano passado, ninguém ia suportar ficar 1 ano e 3 meses em lockdown. Agora, aqui, como a gente tem o controle completo dos casos no país, a gente sabe quantos casos tem, e se todo mundo está em casa, não tem como o vírus se espalhar. Então, logo acaba. O estado aqui que mais sofreu foi onde fica Melbourne, que lá tem mais gente. Lá eles ficaram, acho que 3 meses em lockdown, algo assim. E lá, dos 1.000 óbitos que tem na Austrália, 800 mais ou menos são só de lá. Mano. Então, lá o pessoal sentiu mais do que aqui. Mas mesmo assim, agora, nesse momento, tem 4 estados em lockdown, eu acho, 4 ou 5, e lá não está em lockdown, porque lá eles controlaram, e assim que começaram esses casos em Sydney, eles fecharam as fronteiras deles, e aí não entrou mais ninguém lá, então eles sabem que lá dentro está seguro. E assim, aqui, hoje estamos em lockdown. Semana que vem, muito provável que a gente já não vai estar mais. Perfeito. Aí é mais fácil de você controlar, ficar só uns 5 dias sem trabalhar, 5 dias trabalhando de casa. As crianças estão em férias escolares, então é mais tranquilo para controlar quando é um tempo enorme. E a porcentagem da vacinação? Então, a vacinação aqui está um caso à parte, porque muita gente não quer tomar vacina. Olha. Como aqui não tem casos, eles acham que é bobeira, que não precisa. Ai, gente, sério. A maioria das pessoas que estão indo
tomar são brasileiros e imigrantes, sabem como está a situação nos seus países e vão tomar. Aqui já está liberado até 30 anos no meu estado. Também, cada estado tem sua regra. Só que as pessoas simplesmente não vão tomar a vacina. Agora que surgiu 3 casos, eu vi um pessoal postando que está com fila para tomar. Mas antes, semana passada, a vacina fica lá, os enfermeiros, e ninguém vai tomar. Então, a porcentagem aqui está baixíssima. Eu acho que está 5% da população vacinada. Algo assim, está muito baixo. E o evangelho, Jéssica, de uma maneira geral aí, como é que tem sido? Tem expandido? Tem retrocedido? Como é que tem sido? Eu acho que tem expandido aqui. Porque aqui na Austrália, eu acho que as pessoas, pelo menos aqui na minha cidade, muitas pessoas não têm religião, não tem uma cultura de ir para uma igreja, seja qual for, não tem isso de família, sabe? E aí você vê pessoas mais na fase adulta indo para a igreja e tendo esse contato pela primeira vez. Não é igual no Brasil, que a gente, desde criança, muita gente, né, já vai com os pais e depois continua. Eu acho que aqui muita gente tem contato assim pela primeira vez já mais velho. E aí muita gente, sim, você vê na igreja muita gente nova, gente de todos os países aqui. Você entra na igreja, tem pessoas asiáticas, pessoas de tudo que é lugar, latino, muita gente. E me parece que tem expandido, porque acho que nesses momentos mais difíceis também que a gente vive, as pessoas tendem a procurar uma religião porque veem que sozinhos a coisa só está indo de mal a pior, e aí muita gente dá a primeira chance, assim, não conheço, nunca fui, e vai procurar a igreja. Então, acho que aqui ainda tem muito para se expandir das igrejas. Mas a juventude está crescendo assim ou não necessariamente? É só nos adultos mesmo? Não, acho que a juventude também tem muito adolescente, gente assim da escola, que você vê aqueles grupinhos, e jovens adultos, né? Não, você não vê muita criança na igreja, mas mais jovens adultos e pessoas de mais idade já também. Isso é questão de tempo, né? Se os jovens adultos eles estão aí, a tendência é que tenham filhos, né? A gente vai ter um crescimento dessa faixa aí em breve, né? Assim cremos. E aquela perguntinha difícil que a gente está fazendo, você acha que existe algum ponto positivo e negativo que essa pandemia trouxe para a igreja, para o evangelho de uma maneira geral? Você consegue ver isso aí na Austrália? Isso daqui eu acho que é ruim, mas isso aqui eu acho que é um ponto positivo que vai ficar. Então, como eu falei, aqui na minha igreja, a coisa positiva que a gente viu foi que antes era todo mundo num lugar só grande. Então, a gente não tinha nem muito contato com... A gente não conhecia as outras pessoas muito, né? Quando a gente ia na igreja, a gente ia, participava do culto e depois saía e não conhecia muitas pessoas. Então, com a pandemia, eles dividiram os cultos, ficou os grupos menores. E aí foi num grupo menor desse que a gente foi, que a gente teve mais proximidade, a gente conheceu o pessoal do louvor, tinha um menino brasileiro que tocava nesse grupo menor, a gente conheceu, ficou amigo dele. Um outro grupo de jovens também que tinham começado aí na igreja há pouco tempo, a gente ficou amigo, e aí a gente fazia churrasco, ia todo mundo junto. Então, para a gente, um ponto positivo foi que eles dividiram em grupos menores e a gente conseguiu ter mais contato com as pessoas da igreja. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva, que apesar de terem os cultos maiores, que eles poderiam manter esses pequenos grupos, né? Que aí as pessoas conseguem se conhecer melhor e criar uma amizade, assim. Cara, então, eu acho que esse foi um ponto bom. Perfeito. Eu faço parte de uma denominação aqui, né, começando, como dizem, engatinhando nessa visão de pequenos grupos, né? Chamamos de células também. Na minha denominação, que é a Metodista Wesleyana, o nome é GCEL. E é isso, né? Tem muita questão do relacionamento. Então, olha só, uma situação totalmente inesperada, não tinha como a gente pensar em algo assim, mas olha o tipo de benefício que trouxe, né? Mais relacionamento, mais, né, conhecimento, a troca. Pô, até churrasco aí. Quem diria ter churrasco na Austrália também? Tem. Muito bom. E negativo, tem, Jéssica? Negativo, eu acho que
muitas pessoas, quando foi a época que você não poderia frequentar, o culto online, você perdeu aquela coisa do relacionamento com as pessoas da igreja, né, naquele momento. Porque o culto online você tem o culto, o pastor, o louvor, todo mundo, a palavra. Mas você não tem a comunidade, aquilo que a gente gosta. Quando acaba o culto, vai conversar aqui, aí marca para almoçar, sai junto. Isso a gente perdeu nessa época, né? Mas aí eles, aqui, quando pôde voltar, contornaram e fizeram grupos menores, e aí foi o ponto positivo. Mas acho que o negativo foi esse, da gente perder o contato com a comunidade da igreja no período do culto online, né? Entendo. Jéssica, eu desejo demais aí que a Austrália fique bem isso logo, e eu desejo demais que o Brasil fique igual a Austrália, pelo menos, porque seria um sonho se o Brasil ficasse igual a Austrália. E quero agradecer aí, quer deixar alguma palavra final aí? Então, eu também desejo muito que o Brasil se recupere logo. Eu vejo a vacinação avançando, fico muito feliz. Eu espero que todo mundo se vacine e que a gente possa vencer logo isso, né? Que já está durando um bom tempo. Se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai se reunir de novo e vamos ver todo mundo bem, e isso vai ser passado. E eu espero que todo mundo fique bem, se cuidem, e um abraço. E espero o dia de eu poder visitar o Brasil de novo, se Deus quiser, em breve, Amém. e ver todo mundo bem aí. Amém. Show. Amém. Valeu, Jéssica. Um beijão. Obrigada, gente. Jéssica, Tchau. muito obrigado. Tchau, graça e paz. Obrigado. E aí estamos aqui nós de novo. Tentamos gravar tudo em um dia só e não conseguimos, então gravamos um outro dia, então por isso a roupa é diferente, cabelo diferente, relaxa com isso. Mas estamos aqui agora também com a Esther Rubin na linha, que está para chegar aí, ela que está falando diretamente dos Estados Unidos. Cássio, chama a Esther aí. Vem, Estherzinha, sua linda. Graça e paz, seja muito bem-vinda. Joguei o pozinho ninja, apareci aqui. E aí, pessoal, tudo bem? A paz. Paz do Senhor. Aquele paz do Senhor bem assembleando para vocês. Eu estou na graça e paz de Paulo. Eu sou metodista wesleyano e eu uso graça e a paz. E uma galera lá usa a paz do Senhor como se fosse assembleano também. Mas também usa as duas coisas. Amém. Graça e paz, o paz do Senhor. É nóis. Tudo depende. É nóis, é ótimo. Se apresenta aí para a galera, Esther. Fala de onde você é, o que você faz, há quanto tempo você já está nos Estados Unidos, em qual área dos Estados Unidos também? Tá legal. Falo aqui da cidade de Richmond, no estado da Califórnia. Eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 6 anos e meio. Eu cheguei aqui como os meninos me conheceram já como Esther Rubin. Mas as coisas mudam, hoje eu sou Esther Rubin Moura Ferreira. Meus pais vieram como missionários aqui para os Estados Unidos, implantaram uma igreja para a comunidade brasileira, que tem aqui na Baía de São Francisco, em média de 40 mil brasileiros espalhados nessas cidades, uma galera, e estava precisando de mais uma igreja. Nós somos da Assembleia de Deus e desde então estamos por aí, servindo, trabalhando muito. Quando as pessoas falam em missões e imaginam que é nos Estados Unidos, dá para romantizar, né? Falar, oh, que beleza, né? Fazer missões nos Estados Unidos é muito chique, só que também é muito doloroso, muito trabalhoso, porque o senhor das pessoas é o dólar, até dos próprios cristãos é o dinheiro. As prioridades são bem invertidas aqui, então o trabalho é duro. Mas estamos aí, né? Eu estou aprendendo muito. Posso dizer para vocês que eu aprendi muito nesses 6 anos e tenho muito mais para aprender ainda. Então, pelo tempo, você pegou bem a diferença entre o momento da igreja normal, né, os cultos normais, e o momento da igreja com a pandemia, né? Teve muita diferença, sim, você achou? Tá, completamente diferente. É até assustador, porque aqui na Califórnia, a gente não está muito acostumado com essa coisa do culto online. Eu acredito que foi um ano antes da pandemia que a gente começou a transmitir um culto ou outro, mas não era com aquela frequência de todo domingo, como a maioria das igrejas no Brasil já normalizaram bem isso. Aqui é muito difícil.
E para fazer a galera da igreja entrar todo domingo, congregar pela internet, foi muito difícil. E, sabe, a gente sente falta daquele calor. Aqui no exterior, a única chance que a gente tem de se encontrar com os nossos conterrâneos, às vezes é na igreja, no culto, é naquele fervor, e de repente tudo acabou, a gente teve que se adaptar. Foi um período muito chocante, pessoal, e até hoje está sendo difícil para as igrejas retomarem. Tem pessoas que se acostumaram com o culto online, ou até mesmo de não ir para a igreja. Nossa, que louco. E como é que tá a vacinação, Parece... galera? Como? A vacinação. Olha, a vacinação aqui na Califórnia já está 80% dos americanos, dos residentes da Califórnia, já tomaram pelo menos uma dose. Então, quem já é vacinado não precisa mais de máscara. Porém, nas últimas 3 semanas, a variante começou a subir demais. O corona está voltando com tudo e os oficiais já mandaram todo mundo usar máscara. Agora, até mesmo quem é vacinado vai ter que usar máscara porque as pessoas estão, tipo, mentindo, sabe? Como é que é a galera jovem aí? Ela se distanciou muito, ou tá firme? Como é que é a pegada de uma maneira geral? Não só da sua igreja, mas da galera de uma maneira geral mesmo. Olha, o que eu posso dizer para vocês da comunidade brasileira, que é onde eu estou servindo, eu estou mais por dentro, eu percebi uma mudança muito boa, porque com os adolescentes, os jovens não indo atender classes em pessoas, tipo na faculdade ou na escola, eles se concentraram mais em servir a igreja, mesmo que seja online, mesmo que seja nos grupos de oração da igreja, em relacionamento interpessoal, sabe? De um adolescente com outro adolescente na igreja, eles se aproximaram mais da comunidade brasileira. E isso fez, assim, eles ficarem mais fervorosos na presença de Deus. Foi muito interessante, pelo menos das igrejas brasileiras que eu vejo aqui na Baía de São Francisco, eu vi um grande avivamento. Eu vi uma sede dos jovens, e isso é tão legal de assistir, pessoal. É tão legal. Uns jovens que antes da pandemia, às vezes era muito difícil atender até uma reunião de célula, hoje estão pregando no culto de jovens, sabe? Glória a Deus. É muito legal. Então, eu vi um impacto positivo muito grande, e eu tenho orado, eu e Matheus, minha esposa, a gente tem orado mesmo para que continue esse fervor, mesmo quando as aulas voltarem, porque a gente entende que quando a gente olha para outros adolescentes, quando a gente está na escola, a gente é muito influenciado. A gente quer pagar de legalzão, e nem sempre ser o crente é ser o legalzão. Pois é. Muitas vezes é o oposto, né? É justamente o oposto, né? O crente é o chato. Então dá aquele medo, né? Será que todo esse fervor é porque eles estão afastados dessa certa influência fora da comunidade brasileira, fora da comunidade cristã? Será que isso vai ser efetivo? Que em nome de Jesus eu creio que vai, que eu oro para que seja, ou não? Então, por isso que a gente fica assim, atencioso nessa questão. Eu queria falar em relação a isso mesmo, a questão de preparação, né? Você vê uma oportunidade, né? Uma oportunidade justamente de ter esse tipo de preparação dessa juventude, dessa adolescência aí para esse retorno. Como é que você vê isso? E para você mesmo, né? A questão do trabalho e tudo mais, essa galera, a questão da sua igreja, como é que você vê isso? Uma coisa muito interessante é que eu trabalho com turismo na cidade de São Francisco. Eu, minha esposa e minha irmã, nós trabalhamos na mesma companhia. E o serviço reabriu faz 1 mês e meio. E eu, como uma boa filha de pastor evangelista, eu tenho aquela vontade, aquela sede de enfiar Jesus em toda conversa que me der a chance. E agora, depois da pandemia, é tão mais fácil, é tão mais natural, porque o turista já chega para você perguntando do Covid, perguntando da vacinação, e é fácil de lançar aquele gancho de tipo, uau, quanta gente tem morrido, né? Como são os dias difíceis. E as pessoas acabam citando realmente mais Deus. Elas acabam
dizendo que estão mais agradecidas por estar viva. Então, é mais fácil de entrar em uma conversa mais profunda com as pessoas, com desconhecidos. Está sendo bem interessante, pessoal. Está sendo muito interessante. Estezinha, pensa em voltar para o Brasil ou não? Olha, pessoal, para onde o sopro de Deus mandar a gente, tem que fazer a mala e obedecer. Esteta mega pentecostal, cara. Gente, eu falei, vocês chamam uma assembleiana, vocês têm que esperar. Ainda bem que eu não vim com meu coque. Eu tô de coque hoje. Ah lá, eu não virou assembleiano. Aqui é fogo puro. Então, olha, a gente pensa em voltar num período assim, tipo, cada 6 meses passar um mês, talvez. Eu não sei. Agora com um bebê vindo aí, primeiro filho, papai de primeira viagem, eu acredito que a gente vai ter que esperar a criança ter uns 3, 4 anos para se organizar para uma viagem internacional. Acho que é muita coisa. Eu tenho medo de ir na padaria com um filho, imagina para outro país, né? Léo, eu estava pensando que a gente falou com a Jéssica da questão das políticas lá, né? E a gente viu que as políticas na Austrália, elas são bem rígidas, né? Tem surtido efeito. Esté, como é que são as políticas aí em relação... Claro, você falou dessa questão da volta da máscara e tal, mas como é que foi em relação à entrada de pessoas, saída de pessoas, as fronteiras mesmo? Como é que você viu isso aí? Você sabe dizer para a gente? Então, a fronteira ainda continua fechada para a maioria das pessoas. Trabalhando com turismo é ainda mais fácil de ter uma visão ampla sobre isso, porque os únicos turistas que vêm agora para a Califórnia são pessoas de estados vizinhos. Eu escutei, assim, 2 famílias canadenses, no máximo, ou pessoas que já são cidadãos americanos. Eu vi muita gente, por exemplo, que mora no México e tem cidadania americana, vindo para cá para se vacinar. Eu vi muito russo vindo para cá para se vacinar, e eles não aproveitaram, não fizeram férias. Aqui na Califórnia, é um estado que está muito difícil para reabrir. Por exemplo, foi aceito que reabrisse tudo mesmo mês passado. Em questão de um mês, a gente já está correndo perigo de fechar tudo de novo. Já mandaram o pessoal colocar máscara de novo. Estado para estado, as leis são muito diferentes. É parecido com a Austrália, né? A Jéssica estava explicando isso, inclusive. Sim, até a vibe do americano é bem parecido com o australiano. Mas eu diria que os australianos são 69% mais amigáveis que americanos. Eles dão risada de tudo. Que ninguém te ouça. Vibe brasileiro. Amigos americanos, desculpa, vocês sabem que é verdade. Eles próprios concordam. De tudo isso que passou, Estezinha, dentro do ambiente da Califórnia mesmo, que você tem vivido aí, tem algum ponto que você acha que é o mais positivo e o mais negativo disso tudo que ficou? Olha, eu acredito o ponto mais positivo é que as pessoas se conscientizaram que a gente não é nada, que o rico e o pobre têm o mesmo risco de pegar um Covid, estar internado e morrer amanhã. E o negativo é o medo das pessoas. As pessoas... Tem gente que até hoje não saiu de casa. Na Califórnia. Eu escuto turistas falando, queria trazer minha mãe, mas ela tem medo. Até hoje ela pede a compra dela para chegar na porta de casa, e quando chega na porta de casa tem que lavar, passar álcool gel, toda essa coisa. Então, o ponto positivo definitivamente é que as pessoas estão começando a pensar um pouquinho mais sobre a vida e a eternidade, e o ponto positivo é o medo, que o medo nem sempre é bom, né? O temor e o medo são bem diferentes. Nossa, você falou um negócio agora que realmente, por exemplo, lá na minha igreja também é a mesma coisa. Tem pessoas, já tem mais de um ano, né? E tem pessoas que ainda não voltaram ainda com medo, né? Como o medo é um negócio que trava as pessoas, e é engraçado, né? Quando a gente fala de fé e de medo, assim, porque a fé era para sobrepujar o medo.
Mas às vezes, na realidade, não é isso que acontece e eu não estou nem criticando, porque eu sei o quanto é difícil, né? Cada um tem uma situação, enfim, cada um tem comorbidades, tem doenças, tem toda uma situação que é complicada mesmo, mas se deixar ser dominado pelo medo é um negócio bem tenso, né? Ser refém disso tudo. O medo paralisa e para muitas pessoas aquilo acaba virando um lugar bem confortável. Eles nunca saem de lá. Eles nunca saem de lá. Eu acho que é uma boa reflexão para ver até onde vai o medo e onde entra a conveniência, né? Que nós falamos, inclusive, temos falado sobre isso. Mas, de fato, o medo ele é real, né? Porque tem uma situação acontecendo, embora algumas pessoas queiram negar, está aí, né? Pode não ser com os números que estão sendo apresentados, mas as pessoas estão realmente morrendo por causa disso. Aí a gente, como igreja, a gente tem que ver até onde que nós estamos com medo, deixando a fé, como o Léo falou, e até onde está sendo conveniente, como você, no início da nossa conversa, tocou, né? Porque até aqui, tipo, já estão meio que acostumaram com isso, a ficar na internet mesmo e tá de boa, tá tranquilo. Tá ótimo, né? Não preciso congregar, não preciso dar satisfação para ninguém. Ninguém precisa saber como está a minha vida. Tem gente que acha isso super. E também tem a questão do medo, tem a linha do medo com a falta de noção. Não sei qual palavra eu poderia usar agora, mas o medo com ser totalmente inconsequente. Inconsequência. O medo e a inconsequência. Vocês têm máscara mesmo, quer saber? Vou fazer uma festa de aniversário, chamar 55 vizinhos, 2 gatos, 3 papagaios, e vai sair todo mundo bem. Não tenho medo. O super crentão. Aqui a gente chama isso de cara de pau. Aí, ótimo termo, um belo português sendo usado. Esté, quero te agradecer, deixa aí suas considerações finais. É isso aí, pessoal. Eu que agradeço vocês pelo convite. Vocês sabem que tem um lugar super especial no meu coração, da minha família. São anos de história desde a Mundo Up e é muito legal de manter essa conexão com toda a galera, mesmo depois de tantos anos e sempre poder trocar experiências. Porque quando começou tudo, eu era a mais nova do grupo, a que estava absorvendo todas as ideias. E é legal de ver que eu pude aprender muito com toda essa convivência e continuar hoje compartilhando o que eu vivo aqui para vocês, né? E a gente trocar essas ideias. Isso é muito legal. Obrigado, Esther. Obrigado, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. Valeu, Estherzinho. Beijão. Valeu, gente. Com Deus. Paz. Tchau. Paz. É isso aí, gente. Para poder finalizar, acho que, cara, o que a gente aprendeu mais ou menos disso tudo é que, mano, políticas realmente em alguns lugares funcionam, nem em todos os lugares, e ao mesmo tempo o quanto que é complicado, né? Toda essa situação de medo, de inesperado, sem saber o que vai acontecer, mas graças a Deus você tem visto aí, não só no Brasil, mas pelo mundo, a igreja tem vivido, tem permanecido, tem resistido. E, cara, sempre foi assim a história da igreja, né? Isso que é o mais legal, a gente poder ver a história sendo reescrita agora, no presente, a gente fazendo parte disso. Cara, eu queria comentar isso, né? Em cima do que você falou, do que a gente falou junto com a Esther agora, nós falamos com a Jéssica, falamos com a Keren, nós estamos falando de 4 continentes diferentes, porque nós estamos na América do Sul, a Keren está na Europa, a Jéssica está na Oceania e a Esther está na América do Norte. Então, a situação, a igreja, são pessoas diferentes, locais diferentes, mas a situação é a mesma, com as particularidades, ou seja, né, da própria igreja, como ela recebeu isso e tal, mas também com a questão da política, as pessoas, a cultura, tudo. E a gente, como você falou, participar disso, viver isso, né? E poder entender que nós estamos vivendo uma história, que isso será falado lá na frente, que são as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo a respeito disso agora, que vai ecoar lá na frente, não só na história da humanidade, mas na história da igreja. A gente está vivendo, é até meio clichê falar isso, nós estamos fazendo história, tal, mas de fato, nós estamos vivendo, em que seja uma história para a glória de Deus. E foi muito bom participar disso aí contigo, com essas pessoas maravilhosas aí, e vamos em frente.
É isso aí, galera. Esse foi o Up Podcast, o nosso primeiro podcast. E agradeço você que ficou até agora aí. Nos vemos em breve. Logo, logo vai ter mais vídeos aí, mais podcasts aí. Conto com a sua presença, hein? Até mais. Até mais.